Bem-vindo todos para mais um papo aqui no nosso podcast, no Papo de Atleta. Mais uma vez recebendo o Dr. Renato Anguinar, já da casa. Então nem apresento mais o Dr. Renato, já não precisa disso. Então só primeiro agradecer ao Dr. Renato por estar mais uma vez aqui com a gente, batendo esse papo. E hoje vamos falar um pouco sobre o cartão rosa, né, doutor? Que aí vem muito de encontro com alguns outros bate-papos que a gente já teve aqui, né? Então, sensacional de poder falar desse tema agora. Bom, primeiro é sempre um prazer e me considero da casa mesmo, então isso fica até mais gostoso a conversa, né? E para tentar esclarecer quem está aí do outro lado da tela sobre essa novidade que vai começar a aparecer na nossa realidade da transmissão de futebol na Copa América. Então, o primeiro movimento que vai acontecer isso vai ser na Copa América. Vai colocar aqui, então, para a gente já, sem mais delongas, debater o que interessa, que é trazer informação para quem está assistindo a gente. Que é isso, né? Que agora, a partir dessa Copa América, agora 2024, vai ser a primeira vez que vai ser implementado o uso do cartão rosa. E o que vem a ser o cartão rosa? O cartão rosa, ele vem a ser o resultado de um trabalho, a gente está até batendo papo aqui nos bastidores, de pelo menos 10 anos, né? Nosso aqui do sindicato, com o Dr. Renato, mas não só nosso, também das outras entidades que tem aí também o auxílio do Dr. Renato nessa briga, que é o cartão que vai poder ocorrer a substituição do atleta em caso dele ter uma concussão durante o jogo, sem que essa substituição conte entre as 5 substituições hoje permitidas, né, doutor? E assim, primeira coisa que eu queria falar é como o senhor se sente depois de até que, enfim, conseguir um resultado imediato no jogo mesmo sobre concussão. Na verdade, assim, isso não, de longe é um mérito isolado, um mérito meu, isso é uma luta que, inclusive, a gente tem que dar o valor devido, né? Então, existe uma luta do sindicato de muitos anos, existe uma luta da própria do Comitê Médico da CBF, junto com várias monções junto à FIFA em relação a, por exemplo, substituir por 10 minutos e avaliar o paciente, né? Uma substituição provisória ou uma parada de tempo no jogo. Então teve várias sugestões nesse caminho de 10 anos vindos da própria CBF junto à FIFA e à Conmebol na figura do presidente do Comitê Médico da CBF, que é o professor Jorge Pagura. E a gente também tem que dar o mérito a, vamos dizer assim, todo esse esforço e a penetração que ele tinha nessas entidades, que são, na verdade, as que acabam decidindo as mudanças de regra. Mas é óbvio que a gente sempre esteve junto nessa luta, porque ele sabe que é uma luta incomum, né? E a gente se considera, vamos dizer assim, uma força de união, mais outras entidades, às vezes universidades, nós que participam dessa pressão, mas acho que principalmente foi o caminho desses 10 anos aí para se chegar no que a gente vai ter como um piloto, né, na Copa América. Também digo graças ao Pagura, porque ele está lá na Conmebol, né? Então é um evento da Conmebol, então a gente conseguiu que ele, vamos dizer assim, tivesse como resultado esse, pelo menos, laboratório para ver se isso vai funcionar. E é muito interessante porque ele é focado em concussão, então a gente pensa que é só uma regra, mas a regra ela vai ser, de alguma maneira, quando começar a competição e acontecer alguma concussão, seja ela polêmica ou não, ou seja realmente aconteceu lá uma pancada de cabeça e esse atleta precisa ser retirado, né? E a comissão médica, vamos dizer assim, não tinha mais, vai utilizar esse cartão rosa para poder tirar por esse motivo o atleta. Mas primeiro é importante a gente colocar aqui que não vai ser simplesmente, não, ó, parece que teve uma concussão aqui, vai sair, é cartão rosa, o cartão rosa, né, não vai ser dado pelo árbitro, vai ser pela equipe de arbitragem, que tem o quarto árbitro ali, que vai autorizar isso, diante de um pedido médico, assim, né, quais informações que a gente já tem de como vai funcionar isso, o que a equipe médica tem que apresentar, ou quais são os testes que serão feitos
para que considere a concussão e aí sim tem o direito ao cartão rosa. A palavra do médico ela é soberana, né? Então, a palavra do médico nesse aspecto é soberana porque ele tem as ferramentas para poder avaliar o paciente à beira de campo ou dentro do campo. Então, uma vez você tendo avaliado esse paciente e, vamos dizer assim, para a equipe médica ficar claro que não é uma simulação, que não é nada, tudo mais, porque também tem um detalhe. Para inibir, vamos dizer assim, simulações, coisas desse tipo, é meio como se você não vai conseguir, talvez, banir isso, né? Mas você pode inibir, né? Claro. Então, vamos dizer assim, tudo bem, eu quero substituir mesmo o cesto, o cara vai fingir que ele teve uma concussão, tem que ter um monte de gente, vamos dizer assim, na cadeia do erro para poder isso, vamos dizer assim, ficar tão explícito assim. Sim. E o médico ser pelo menos convencido, ou vamos dizer assim, meio que não acredito fazer vista grossa, mas ser convencido que realmente o jogador está tonto, sei lá, simulando alguma coisa, mas não dá para na hora detectar, então na dúvida o médico vai optar por retirar, o quarto árbitro também concorda, tudo mais, você vai lá, tudo bem, cartão rosa, tirou esse cara, tá? E no fundo, você está tirando porque o cara estava exausto, não estava mais dentro do campo, bateu a cabeça, aproveitou e está saindo. Tá? Vamos assim, ser bem críticos. O time adversário tem direito a uma nova substituição. Independente se realmente foi concussão ou se não foi. Isso para então, você vai pensar a isonomia, o fair play dentro do esporte, né, é muito importante. Então você vai pensar duas vezes se você vai tirar aquele atleta para dar a chance do outro adversário botar mais um atleta novo, que por opção técnica e não por uma opção de concussão ou de algum outro acontecimento. Então, existem maneiras regulatórias disso e eu acho que seria muito vil você usar esse tipo de coisa, né? Você já tem imagina se que não, né, mas vai ficar fingindo uma coisa de saúde e tudo, eu acho que não que isso seja impossível, porque o ser humano tudo é possível, mas acho que é improvável, ou seja, realmente quando você tiver um quadro de concussão e outra, como não é tão frequente, agora não vai começar a ter todo o jogo, no fim do jogo, alguém bater na cabeça e querendo sair. A gente tem mais ou menos uma frequência do número de pancadas na cabeça no jogo, quantos realmente são necessários os atletas serem retirados. Existem estatísticas da CBF, da Federação Paulista de Futebol, da UEFA, a gente tem estatísticas, inclusive, em outros esportes, ou seja, a gente tem uma média de pancadas na cabeça por jogo e o que realmente seria concussão ou não. Então, eu acho que só isso já é também uma marca regulatória para a gente saber se o cartão rosa vai estar sendo bem usado ou não. E doutor, como que é feito esse teste clínico ali na hora, no jogo? Como que o médico consegue perceber de maneira clara e objetiva se o atleta teve uma concussão ou não? Então, existe uma ferramenta oficial, tá, praticamente do esporte coletivo mundial, mesmo não coletivo, né? Que é o SCAT, né? Então o SCAT é na verdade um conjunto de testes bem rápido, em 2, 3 minutos o SCAT é à beira do campo, depois tem o SCAT de acompanhamento, né? E o SCAT é um acesso, vamos dizer assim, rápido à condição cognitiva e meio comportamental do atleta. Tem aquelas coisas assim, perguntando onde você está, que dia é hoje, coisas desse tipo, são perguntinhas. Tem outras, mas só para ficar fácil para quem está nos ouvindo entender, né? Então, são perguntas bem simples e às vezes o jogador, e também de algumas coisas de resposta de figura, olhar, equilíbrio, coisas desse tipo que o médico tem, quanto mais ele tem esse tipo de treino para fazer, ele faz muito rápido e avalia o atleta. Até aquela coisa de acompanha o dedo, assim, para ver a visão do cara. Tipo, mas às vezes assim, uma imagenzinha aqui para ele reconhecer ou não, para ele estar vendo ou não. E, por exemplo, deixa o indivíduo em pé para poder ver se tem um teste de equilíbrio, existem umas manobras rápidas de fazer isso. Então, isso é o sketch à beira do campo, né? Então, você fez isso, muitas vezes você já é capaz de pegar, às vezes pode passar alguma coisa. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos que eu não vou ficar repetindo, porque tem outros episódios nossos aqui que mostram isso, de jogadores, por exemplo, que voltam para o campo e de repente o juiz chama a comissão médica
porque o jogador chegou para ele e perguntou que jogo é esse, e você está, por exemplo, numa final de Copa do Mundo, num jogo importante do campeonato, por exemplo, sei lá, um Fla-Flu, e o cara não sabe que jogo que ele está. E isso, doutor, é importante até que, assim, cada vez mais eu não sei, é uma pergunta da parte de protocolo, se foi estabelecido algum protocolo, que assim, o atleta teve uma concussão, ele sai de jogo, e ele pode voltar no jogo seguinte, quanto tempo? Sim. Pergunto porque os protocolos que a gente acompanha, principalmente nos esportes americanos, né, na parte, até agora nas finais da Conferência Oeste, entre o jogo do Indiana Pacers, teve até um atleta que durante o jogo ele caiu, bateu a cabeça, né, e até na arbitragem, até nos comentários do pessoal que estava narrando o jogo, até falou, ó, precisa ver se ele não vai entrar em protocolo de concussão, porque se ele entrar em protocolo de concussão, ele não joga o próximo jogo. Porque tem que ter um intervalo, se não me engano, de 48, 72 horas lá nos Estados Unidos. Aqui no futebol foi estabelecido algo assim ou não? O protocolo padrão, né, o protocolo padrão que é aleatório. A gente não tem ainda uma média por esporte. Ele é aleatório, é por volta de uma semana de afastamento dos jogos. Então eu já vi, inclusive, em outros playoffs, não só É que o basquete é mais sensível porque o grupo de jogadores é menor, né? Mas, por exemplo, o futebol americano... Ele não tá com capacete, então você vê que ele bateu a cabeça, não tem que falar, ele bateu meu capacete, não. Se ele meteu a cabeça no chão, as chances dele ter tido uma concussão muito grande. E o futebol americano, às vezes, tem jogadores com um mês fora, tudo você nem dá conta porque é um montão... É um monte de capacete e roupa igual? A menos que você siga muito o esporte, você sabe que esse cara ainda está, vamos dizer assim, no departamento médico. Mas o mínimo é uma observação, geralmente, em média, de 7 dias. Eu já me lembro de algumas séries, inclusive tem uma famosa... Lembra daquelas séries que teve o Cleveland contra o Golden State? Sim. Seguidas. Né? O LeBron contra o Stephen Curry. Que o LeBron só ganhou uma, os outros foi o Curry. E eu acho que uns 3 anos, pelo menos, seguidos, numa daquelas séries, teve um dos jogadores que teve uma concussão por uma cotovelada do LeBron. Quando ele foi arremessar, ele volta, dá uma cotovelada e o cara só cai sentado e não perde a consciência, né? Porque não precisa perder a consciência. E aí ele vai pro garrafão, pro ataque, ele estava na defesa, foi pro ataque. E quando ele chegar no ataque, passa uma bola para ele e a bola passa do lado dele, assim, ele não tem reflexo nenhum. Imediatamente o médico tira o cara do porque ele entra em protocolo de concussão. O protocolo de concussão, quando fala protocolo de concussão na transmissão, é essa avaliação, vamos dizer assim, à beira do campo. Ele vai para o vestiário, ou fica lá sentado nas cadeirinhas lá e o médico está avaliando. Tá? E aí, se precisa, eles levam, por exemplo, existem estruturas, por exemplo, estádios de futebol americano, né? Em que você já tem ressonância dentro do próprio estádio, ou você está perto de estruturas hospitalares que você leva, às vezes, porque ele pode voltar. Sim. Você leva, faz uma ressonância, às vezes até faz a avaliação, tudo, e se for o caso, o cara volta para o jogo. E também tem aquelas famosas tendinhas, quem acompanha o futebol americano, né? O cara entra na tenda, ele está fazendo, e às vezes ele já está usando até equipamentos de inteligência artificial, um desse tipo de equipamento que é o iTrack que a gente tem aqui no sindicato, que usa inclusive para concussão, não só para proteger os atletas do boxe, de esportes de luta, como o nosso próprio time aqui do Expressão, e já fizemos algumas avaliações em times profissionais, temos feito, né, com estudos, com publicações, tudo mais. Então a gente tem uma vivência grande dessa coisa do beira do campo. Mas depois tem esse tempo do retorno, que aí você pode ir pegando o sketch e acompanhando até ele voltar ao basal dele. Mas a Conmebol no momento não falou nada de tempo, né? É o sketch. Porque eu acho muito difícil, sinceramente, não saiu ainda o regulamento específico da competição, mas acho muito difícil que um atleta fique uma semana sem poder atuar num campeonato que o campeonato inteiro dura um mês. Espero que sim, mas acho difícil que eles consigam manter. Eu vou dar um exemplo para você que eu acho que é muito salutar. Tá? A primeira ação que houve em relação à concussão, eu me lembro que foi um curso, o primeiro congresso médico dos médicos do futebol, alguma coisa assim, que foi na CBF, isso há talvez 10 anos atrás.
E teve um módulo só, teve módulo sobre lesão de joelho, módulo para os departamentos médicos dos clubes da Série A e B com certeza, não me lembro se a Série C também entrava, mas A e B, todos os departamentos tinham que mandar médicos, representantes para poder se atualizar de como as coisas estavam em relação aos esportes. E você lembra quando foi isso? Que ano foi isso? Se a gente procurar, mas deve ter uns 10 anos. Já se falava, então já estava atento ao caso da concussão. E já começava o negócio da concussão em aulas nos cursos da CBF. Né? Isso, os cursos foram no Rio por alguns anos, depois eles passaram a ser em alguns outros lugares do Brasil. Mas enfim, mas são sempre antes, isso é pré-início do Campeonato Brasileiro. Né? Então, aí que acontecia. Você ia lá falar sobre essas coisas de joelho, trauma de ombro, né? Todo mundo, médico do clube sabia. Você ia falar de concussão, era novidade, né? Na época, assim, eles tinham uma ouvido falar, mas quase não se falava sobre isso. Você via que você precisava, assim, você estava começando terreno que tinha que se jogar semente, não tinha nem mapa. A primeira vez que eu vi sobre concussão foi no MMA, né, falando sobre o assunto do MMA, e deve fazer uns 9, 10 anos mesmo, que começaram a falar da preocupação disso no futebol, que isso também, e na época eu falava, imagina, estamos falando de cara tomar soco na cabeça, uma bolada, vai acontecer uma pancada, a gente não é sem conhecer. Mas assim, é engraçado porque você pensa numa. A gente pensa numa pancada, num soco, né? Você fala, beleza, o cara tem um problema, porque ele teve. Agora, uma cabeçada, antigamente a gente não parava para dar atenção devida, né? Pensar que às vezes é isso, o cara cair, meter a cabeça no chão é mais forte às vezes que um soco. Muitas vezes, cabeça né? Com cabeça. Então. Porque, veja bem, o que as pessoas às vezes não percebem é a dinâmica de como essas pancadas acontecem. Ou a bola está vindo daqui, os dois estão vendo a mesma bola e eles vão bater cabeça lateralmente um com o outro. Menos pior? Tá? Não, porque a região temporal ela é bem a região mais fininha do osso da gente. Mas assim, quando vem de encontro, né? Não, eles estão de lado, bate a peça temporal. Acaba sendo mais fraco a força. Não, porque às vezes o cara vai lá e está fazendo o movimento de cabeça. E às vezes a pancada é boa. Então, tudo depende da dinâmica. Normalmente quando o pessoal pega supercílio, abre muito supercílio. Não, porque se impressiona, porque na verdade a superfície ele é muito um osso mais saliente, e aí acaba fazendo mas isso é lesão de pele, isso não tem nada a ver com a cabeça. Então sangra, chama atenção, atenção, mas o pessoal tem que botar aquelas toucas de natação para jogar, às vezes, do que uma cabeçada. E a outra dinâmica, que é muito comum, muito, muito frequente, é ter um jogador na frente e outro jogador atrás. Né? A bola está vindo para o jogador à frente. O jogador atrás não vai ter a mínima chance. Né? O que o treinador deve orientar, porque isso faz parte, atrapalha o cabeceio dele, não deixa ele cabecear sozinho. Aí vem o cara por trás, ele cabeceia a cabeça do cara por trás. Doutor, então vou aqui fazer vou me entregar um pouco. Eu joguei bola a vida inteira, não joguei profissionalmente, mas joguei bola a vida inteira. Eu quebrei o nariz num lance assim. Bola veio, fui cabecear, o menino cabeceou pra trás, ele deu canuca no meu nariz, quebrou meu nariz no meio do jogo. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Então, existem esses choques de cabeça, em alguns tudo bem, pega rosto, mas tem uns que pegam cabeça a cabeça e isso, quebrou meu nariz, foi bom pra caramba, só quebrar o nariz, que é isso. Mas nessas situações é que a gente vai ter as reais situações em que hoje o árbitro ele já para o jogo para o atendimento do atleta. Então ali entra a equipe médica, avalia o atleta, e aí a equipe médica junto com a arbitragem resolve puxar o cartão cor-de-rosa. E você sabe se tem ou a Conmebol ou alguma das confederações, até a CBF pelo Pagura, pela sua proximidade e conhecimento do Pagura, eles têm algum equipamento para acompanhar isso, igual a gente tem o iTrack, assim? Geralmente o que nos Estados Unidos se usa muito é o sketch para o futebol, para o nosso futebol. Né? Para alguns outros esportes eles têm coisas mais sofisticadas. Nosso futebol geralmente é sketch, como vai ser da Conmebol, eu acho que vai ser o sketch que vai vigorar, sketch 5, que é a versão quinta do sketch, e para a beira do campo, e existe a forma papel e caneta, e existe uma forma tipo no tablet, no computador, que é igualzinho, só que é já digitalizado e fica mais fácil às vezes para a equipe
médica acessar Mas lá na beira do um campo. exame mais moderno, Isso assim, mais porque, tecnológico, assim, a gente não tem informação ainda. Então, tem, mas o que é, vamos dizer assim, uma coisa é a avaliação, você não pode ficar meia hora avaliando. Não, tô falando até depois do jogo. Não, depois você tem todo um protocolo. Não, mas assim, você tem conhecimento de se alguma das confederações ou a Conmebol, nem que o campeonato, a grande maioria vai ser nos Estados Unidos, então se tem, né, lá a facilidade de exame. Aqui oficialmente cada departamento médico decide o seu e muito pouca gente se preocupa com essa parte da concussão, honestamente. A gente já foi chamado para avaliar um outro clube em tempos diferentes, e tem alguns que a gente avalia, então quando um atleta tem uma concussão, a gente consegue depois seguir, e o importante é você ter, isso é o ideal, você ter o pré, como é nos Estados Unidos, assim como você faz toda a avaliação pré-temporada, você ter na avaliação pré-temporada também a avaliação cognitiva, né? Ou seja, esse tipo de teste, para você depois, quando ele tem uma concussão, você comparar ele com ele mesmo. Até é bom explicar, né? Que a gente já conversou isso em outros bate-papos nossos aqui, mas é isso, tem que ter primeiro um exame no momento normal dele, às vezes que não está nem atuando, nem nada, se possível no começo do treinamento, para saber qual que é o normal do atleta, para depois, em caso de uma pancada na cabeça, fazer novamente e comparar ele com ele, né? A base de comparação, se ele é a melhor coisa porque possível, vamos dizer né? assim, que você é muito melhor do que eu em atenção. Você é super atento a detalhes, e eu não. Eu sou um cara que, tudo bem, tenho uma atenção razoável aí para minha vida, mas eu não sou detalhista, não vejo coisa. E eu chego e faço uma avaliação sua e faço uma avaliação minha. Vai dar que eu sou menos atento do que você para determinadas coisas. Aí nós dois batemos a cabeça. Tá? E você fica com o seu nível de atenção do que era o meu basal. E você é muito melhor do que eu. Entendeu? Aí a gente tem que esperar você voltar ao seu nível de atenção para dizer, olha, agora tá bom. Agora tá bom. E hoje tem como fazer essas avaliações, tanto pelo sketch, pelo eye tracking que a gente usa aqui, tem equipamentos, vamos dizer assim, outros tipos de testagens, tem testagem só de equilíbrio, a gente tem ferramentas para isso. Não existe uma norma ainda oficial de que isso é agora é a próxima luta, né? De que todos os clubes incluam, pelo menos os clubes grandes que tiverem condições de fazer isso num primeiro momento, que seja isso gradual, né? A avaliação pré-temporada, incluindo a parte cognitiva, que eu não vou dizer que ninguém faça, mas é bem raro isso acontecer, né? E ter a equipe de monitoramento do treinamento, por exemplo, a equipe médica, elas não precisam ter isso permanentemente, porque não é uma coisa que você vai fazer todo dia. Mas quando tem uma lesão, chama aqueles profissionais que fizeram aquele teste basal para poder comparar com o que é o pré-temporada do atleta, para poder saber o momento certo e seguro de liberar para o retorno ao esporte. E com o seu conhecimento hoje, doutor, qual que é o melhor, por mais que tenham vários que possam ser feitos, qual que é o melhor exame que o atleta pode fazer para saber como ele está, claro, sendo feito antes e depois esse acompanhamento? É o eye track mesmo, ou não tem já coisas mais modernas que valem mais a pena, ou não necessariamente dá uma diferença o resultado da informação que você vai ter? Assim, o nome do exame, né, então, o eye track é um tipo de exame, então aí tem as marcas. Sim, sim. Então, como tudo, você pode ter vamos dizer assim, um Fiat Uno e você pode ter uma Ferrari, né? Então você... Deixando bem claro que o Uno, em alguns momentos, é melhor que a Ferrari, porque se tiver um buraco, a gente já começa a complicar. Então, mas só para a gente fazer aqui uma coisa, não de valor de dinheiro, mas de valor de, por exemplo, tecnologia envolvida. Tecnologia envolvida e tudo mais. Então, existem alguns equipamentos de eye tracking que são Ferraris, que estão uma quantidade de dados absurdo. Por exemplo, o que a gente tem aqui é uma Ferrari, entendeu? Até por motivos também de pesquisa, tudo mais. Então a gente teve o acesso a uma máquina muito... Até sinceramente, pelo conhecimento que o doutor nos traz, pô, não tem como, né, a gente não acompanhar essa lógica. Então a gente tem vamos dizer assim, a gente, não seria nem justo a gente chegar a falar, todos os clubes têm que fazer um negócio que é uma Ferrari. Mas existem equipamentos intermediários de eye tracking. Existe, por exemplo, a coisa mais simples que tem é o sketch,
que é mais barato, apesar que tem um custo da licença para você usar o disquete, principalmente se for computadorizado. Usar o sistema, a plataforma, né? Exatamente. O papel é mais fácil porque todo mundo sabe como as coisas, né? Às vezes pegar mas teoricamente você tem que pagar a licença. Mas é bem mais barato você fazer papel e caneta ou mesmo um programa mais simples de computador. Porque esses, por exemplo, o eye tracking, um outro sistema que chama Autoida, todos esses sistemas, eles usam inteligência artificial. Então são pacotes que você tem que pagar anualmente de dados, né, de uso, e para poder também usar o Big Data deles para fazer a comparação do inteligência artificial. Eles vão tendo todo uma transformação ao longo do tempo, né? Mais informações e novos updates e tudo mais, né? Então não é simples assim, né? Sim, mas por exemplo, ele já tem cerca de 10 anos de Big Data. Então, os dados são muito seguros hoje, né? E essas empresas são mais... E, doutor, assim, né? Até pra gente ter uma ideia, porque a gente fala, é caro ter um equipamento desse. Caro quanto? Porque a gente tá falando dos clubes de futebol aí, pô, da Série A do Campeonato Brasileiro, tá falando dos 20 maiores clubes do Brasil, né? Tá falando em clube que tem uma folha salarial de pelo menos 4, 5 milhões de reais por mês. Então, nós estamos falando de clube aí que faturam, pelo menos no ano, né, seus 50, 60 milhões de reais. Não tem como comprar? É tão caro assim? Não tem. Inclusive, assim, antes não tinha representações no Brasil. Eles esse ano vão, acho que, abrir duas marcas de eye tracking no Brasil, porque tem essas aprovações da Anvisa e tudo mais. Né? Então, para estar tudo regularizado para eles poderem vender comercialmente. Uma coisa é você fazer pesquisa, outra coisa é você ter... Você já precisa de autorizações para fazer pesquisa, quanto mais para vender. Então, esse ano parece que tem duas marcas que devem entrar no Brasil, mais tardar começo do ano que vem, ou seja, para a pré-temporada de 2025, esses equipamentos estariam disponíveis. Existem as opções, eu não sei como essas empresas vão trabalhar, né, comercialmente, porque existem dois tipos de opções geralmente em qualquer um, não estou falando só desses do eye tracking, estou falando dos outros também, que eles vendem a licença, então a pessoa tem que ter só lá o computador, o equipamento fica fixo em algum lugar que é vamos dizer assim, o operador da coisa, porque são equipamentos delicados e tudo mais. Então a pessoa vai no clube, faz a pré-temporada e quando precisa é chamado, mas eles têm a licença, por exemplo, para fazer 100 exames, 200 exames por ano. Quem for trabalhar com licença. Sim. E existem empresas que eles trabalham vendendo o equipamento, o hardware, e eles só atualizam a licença anualmente, lá pagam um X pela licença, mas não por usuário, a licença anual, você atualiza o sistema. Com o equipamento para fazer todos os... Aí você faz o que você quiser, mas aí tem um outro lado, provavelmente essas empresas vão ter que fornecer, eu não tenho a mínima ideia da parte comercial disso, vão ter que fornecer o treinamento. Então vai ter que ter alguém do departamento médico que saiba fazer a avaliação. E o mais difícil não é fazer a avaliação, fazer o exame, é avaliar o resultado. Fazer o relatório, né, o laudo médico ali. Então, de qualquer maneira, em algum momento, ele vai precisar ter um profissional ou contratado pelo clube ou terceirizado para poder emitir os relatórios. Né? Então, essa é a coisa, porque são relatórios assim densos, porque dá muita informação. São exames, como eu falei, é uma Ferrari, são exames que trazem muita informação. Perfeito, doutor. E aí, qual que, assim, né, o senhor sendo um dos precursores do assunto no Brasil, a gente não pode negar isso, qual que você acha que é o próximo passo para que os atletas estejam, por exemplo, no futebol, estejam cada vez mais, como a gente pode falar, mais cuidados dentro dessa área de concussão? Agora já temos o cartão rosa, mas você acha que tem que fazer um protocolo, esse protocolo tem que ser mais bem fundamentado, com mais regras? Eu o que acho o senhor pensa que é o próximo passo para... Eu acho que a gente ainda está nos primeiros passos. Né? Então, a gente teve uma grande, vamos dizer assim... Uma grande conquista, né? Uma grande conquista, mas são os primeiros passos. Que assim, o que eu espero é que o cartão rosa mobilize o suficiente a imprensa que for cobrir a Copa América,
que começa a se falar, como por exemplo você falou dos esportes americanos, que o cara bateu a cabeça e falou, entrou em protocolo de concussão, né? Você nunca escuta isso numa narração nacional, narração Só de futebol, mesmo fora. Não, mas não mesmo. Às vezes você escuta alguma coisa do basquete porque eles estão traduzindo o que o cara está falando lá, sim, então eles já sabem que isso é praxe no esporte americano. Mas nos esportes brasileiros, mesmo vôlei, alguém bate a cabeça, cai, bate a cabeça no chão, né? Não se fala nada. Então, que pelo menos esse assunto comece, porque a imprensa ela tem uma força importante para poder divulgar esse tipo de coisa. Então a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente cutuca a imprensa, sempre que a gente precisar, e já fiz isso várias vezes, a gente não precisa aparecer no vídeo para isso, mas ir internamente em estações de televisão para tentar conversar com as equipes marcadas, assim, tipo uma mini aula, mas aí você vai lá, tem, por exemplo, a equipe de esporte tem 40, 50 pessoas, tem locutores mais famosos, menos famosos, tem aquela coisa toda, e aí você vai lá, aparece 10 para assistir. Os outros 40 não se interessaram, entendeu? Tá na pauta e, assim, às vezes quem assistiu é o cara que não tem poder nenhum de influenciar o cara que é o narrador, e aí não acontece nada. Então, a gente gasta um tempo e uma dedicação, de um esforço, né? De uma luta de poder proteger o atleta e, no fundo, assim, eu sempre falo que não é inglória a luta, mas é muito trabalhosa, porque ela é assim, às vezes você, para pegar um cara ela é cansativa. eu acho que toda luta a gente tem que lutar, né? Tem que ir atrás. Mas a questão básica assim, é que muitas vezes ainda não atinge quem tem que atingir. E como agora os locutores, que vão ser locutores, talvez não os principais, mas importantes dentro das emissoras latinas, não é só porque a Copa América não é só o Brasil. De repente vai se começar a falar mais nesse tema na América Latina. Então essa é a nossa esperança. Porque abrindo essa possibilidade, abre uma possibilidade também para nós já falamos bastante, mas a gente ter mais ser mais ouvido ainda, vamos dizer assim, seja mais atento a ouvir o tema, né? Até isso. peço aqui quem está acompanhando a gente, quem conhece um pouco de concussão, já ouviu falar, pô, fala para seus amigos, comenta sobre, quando vem agora na Copa América, para poder explicar, ó, sabe o que é isso, o que é uma concussão, qual o perigo, quais são as regras, quais são os procedimentos. E a informação, a boa informação é importante, né? Porque eu sempre falo, todo mundo chega e fala fake news, então é óbvio que existem fake news que estão de um lado, do outro, eu não estou entrando em política, mas é aquela coisa de que são plantadas. Mas existem fake news que são criadas assim inocentemente, que as pessoas ouviram uma coisa, um pedaço de uma informação aqui, juntou com outro pedaço de informação, e a informação vai distorcida, aquela história do telefone sem fio. Então não é uma fake news, mas se transforma numa fake news. Se transforma numa verdade que às vezes não é uma verdade tão, vamos dizer assim, embasada em ciência, em fatos e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado e ir atrás das fontes. Existem matérias sobre isso. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de acompanhar em breve, né? Vai começar a Copa América. E espero que a imprensa possa absorver a ideia, porque a imprensa certamente absorvendo a ideia. Espero que não aconteça nenhum caso de concussão, mas é muito difícil na quantidade de jogos que vai ter num período tão curto, pelo menos uma ou duas, pelo menos polêmicas, assim, foi concussão, não foi, alguma coisa apareça para ter discussão. E se a gente tiver discussão, começa a se falar sobre o tema e é assim que a coisa vem. Então eu acho que esse é o primeiro passo que está sendo dado, importante, como tudo, a lei tem que pegar, né? A regra tem que pegar. Então, esperar que a regra pegue e que, de repente, seja um bom laboratório para que depois a UEFA, a FIFA, as entidades, vamos dizer assim, que comandam o futebol, principalmente a FIFA, possam adotar isso, né? Quem sabe para os próximos torneios grandes e tudo mais. Perfeito, doutor. Então é isso, a gente fica aqui na torcida para que o cartão rosa seja acolhido e seja utilizado da melhor maneira possível, não torcendo para que ninguém tenha uma concussão, mas caso de ter uma concussão, que ele seja corretamente aplicado e que todo mundo possa reverberar sobre o assunto, né? É isso, como o doutor falou, informação boa, informação embasada é importante e quem sabe num futuro não tão distante a gente consiga ver um protocolo de concussão no futebol de uma maneira
mundial aí para proteger cada vez mais os atletas, né? Acho que a nossa função como sindicato, a sua como doutor, a gente sabe disso, é preservar a saúde, a vida dos atletas, né? E que isso possa realmente acontecer. Então, muito obrigado por bater esse papo aí. Mais alguma informação sobre o cartão rosa? Não, eu acho que é isso aí mesmo que você falou. Sempre agradeço sempre o espaço da possibilidade de passar a informação, né? Isso é importante para os atletas e para os não atletas que nos assistem, né? E lembrar que assim é o primeiro passo. A gente espera que se fale mais sobre esse assunto a partir da existência do cartão rosa, que seja um marco aí de um divisor de águas, e que a gente continue podendo fazer o nosso trabalho aí de proteger, né, os atletas da melhor maneira possível. Perfeito, doutor. Muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, atento que a concussão não é só no futebol, não é só no futebol profissional. Pode ser no futebol amador, pode ser fora do esporte, pode ser em casa. Pô, viu alguém que se acidentou, bateu a cabeça, tá meio... Violência doméstica. Pode ser de qualquer maneira, né? Pode ser no apanham... trânsito, pode tropeçar e cair no chão. Não, mas isso é assim, tem gente que apanha todo dia. Né, do cônjuge, acho que assim, todo mundo tá atento assim, ó, pô, a pessoa sofreu uma pancada na cabeça, ficou meio desnorteada, perdeu o equilíbrio, vai procurar o médico, vai para o hospital, porque isso aí pode encadear muita coisa. Então que todo mundo fique atento aí, tá bom? Obrigadão, gente. Até uma próxima. Abraço.